Fala galera, estamos aqui hoje no estúdio da REC, gravando o primeiro podcast da Alfa. E temos hoje convidados muito especiais e a Maíra vai apresentar ele pra gente. Olá pessoal, hoje é o nosso primeiro podcast da Alfa Sistemas, com o objetivo de criar aí uma proximidade entre a Alfa e você que é nosso cliente, nosso potencial cliente, que já acompanha a gente nas redes sociais, para que a gente consiga desmistificar um pouquinho desse universo da programação, como é o dia a dia aí dos programadores. Hoje a gente está aqui com os dois mais velhos, né? Os dois que mais têm tempo de casa da Alfa, o Aguinaldo e o Carlos. E eu queria que vocês começassem se apresentando, contando aí quem é vocês na vida da Alfa. Vamos começar aí por essa apresentação de vocês dois. Aguinaldo. Ok, eu sou o Aguinaldo, fundador da Alfa. A gente começou em 2022 e é isso. Aguinaldo Responsato. É isso. Mais alguma informação? Não, só uma apresentação pessoal mesmo. Eu sou o mais velho da Alfa, isso é verdade. É, porque você fundou a Alfa. Mas você falou que começou em 2022. 2002, falei errado. 2002. Hoje, tão recente assim, né? 21 anos. Um ano só, né, de Alfa. 2002. Não tem mais, né? 21, Eu né? tenho um problema com data, tá? Eu erro, é assim mesmo. Vai você, Carlão. Eu sou o Carlos Machado. Eu tô na Alfa desde o 2006. Então eu entrei na Alfa como estagiário. Isso aí. Então, quando eu entrei na Alfa, eu comecei fazendo teste e documentação. E assim, eu não sou de Mococa, né? Eu sou de Aguaí. Só que eu já moro em Mococa há mais de 20 anos. Então, considero como... Um mocoquense. É isso, exato. Perfeito. E conta pra gente um pouquinho de como vocês começaram nessa carreira de programador. Queria entender como que vocês foram parar aí nesse universo. Porque quando vocês começaram, não era tão comum, não era tão procurado como é hoje em dia. O Carlos até era. Acho que quando eu comecei mesmo, não Começou era. um pouco, não era, né? Não. Eu comecei a ter interesse em programação na Eletrô, quando eu estava fazendo ensino médio e eletrônica. E uma das matérias era Pascal, Turbo Pascal. Eu gostei muito daquilo lá, comecei a me interessar e aí eu fui chamado para trabalhar na JVA. Isso em 92, que eu formei em 93, 92. E aí que eu comecei, eu trabalhava como técnico de manutenção, de consertar, desmontar computador, montar computador, enfim. E aí no horário do almoço, eu ia a pé trabalhar, ficava lá, na hora do almoço eu aproveitava para estudar, porque eu não tinha computador em casa, a gente era de uma família humilde, nunca tivemos condições, então, e também computador, eu acho que na época, isso 92, 94, não era algo tão comum. Na época do XT, PC, XT. Tava começando a chegar ali, né? Vocês não pegaram esses computadores antes, que é 8 bits, nem sei que é desgrama lá, mas era, enfim, era o que tinha, telinha verde. Windows, qual Windows? Não tinha Windows, Não era tinha telinha DOS. verde, Foi bem antes. Então, nessa época aí. Então, no horário do almoço eu aproveitava para usar o computador que eu tinha lá para estudar. Então foi aí que eu gostei muito, me apaixonei por programação, resolver problemas e assim que veio fluindo. Então foi nessa época que eu comecei, isso em 93, 92, 93. Em 94 eu saí da JVA e fui para a usina. Teve um gap aí de tempo, mas fui trabalhar na usina Ipiranga, no setor de TI lá também. E aí lá eu fazia algumas coisinhas, não era meu foco principal lá, meu foco ainda era manutenção lá. Mas nesse mesmo tempo eu comecei a trabalhar com software, com outra pessoa, que eu tinha uma sociedade na época. E aí eu fiquei de 94 até 99 na Ipiranga. E ainda continuava sócio dessa outra pessoa. Mas a empresa que eu fui sócio, acho que foi em 98, alguma coisa assim. E aí em 99 eu saí da Ipiranga, continuei prestando serviço, mas aí já estava nessa outra empresa. Em 2002 eu desfiz a sociedade com essa outra empresa, porque mexia com hardware também e eu queria focar somente em software.
Então, aí daí em 2002 eu fundei a Alfa, era só eu e o Flávio, seu primo. Verdade. Isso aí foi... E o Flávio entrou um mês depois, eu fundei a Alfa em abril, e em maio o Flávio entrou. Ele começou comigo e desde então a gente vem na luta aí. Mas foi assim que eu comecei com programação. E onde que você buscava conhecimento? Porque Na época era livro. A internet não era tão... Era da época do gatinho ainda. Que era barulheira que fazia para conectar. Você conseguia uma conexão, nossa senhora. Mas tinha livros, na época era livro. Na época era Clipper, a linguagem. Era DBase, era outros tempos, né? Era bem mais difícil que hoje. Hoje em dia a facilidade pra gente aprender é muito maior, né? Não tem nem dúvida. Acho que em qualquer área, né? Mas na nossa, principalmente. Então era livro. Na época esse cara que era meu sócio emprestou um livro para mim, eu estudei bastante com esse livro, depois a gente arrumou outros e fui. Na época era Clipper e Pascal que eu estudava. Então foi assim, na época era livro, não tinha muita facilidade de aprender não. não tinha muita fonte de pesquisa, né? Não, a internet era muito longe do que é hoje, né? Tava dando seus primeiros passos, digamos assim, para tomar essa popularidade que tem hoje, né? E você, Carlos, como começou? Como foi parar nesse universo de programação? Hoje é um universo que eu não me vejo fora, né? É uma área, assim, que quem gosta, não tem como sair ali. É um desafio constante. Então, eu vejo assim, eu comecei a me interessar mais com programação quando eu entrei na FATEC. Então, com 20 anos, mas não começa ali, né, a minha área de programação. Lá para 98, mais ou menos, eu ganhei meu primeiro computador, então, aqueles computadorzinho branquinho, quadradinho. Era o AT 286? Ou era o 386? Deve ser por aí, eu não lembro. Aí tinha aquelas capas de proteção, tudo, daqueles computadores. Era uma relíquia, né? Tinha que proteger de todas as formas. Mouse de bolinha, aí hoje o pessoal não sabe nem o que é isso. É mecânico. Você tem que ficar limpando a bolinha. Era o mouse ótico, era o mouse mecânico. E ali, assim, foi a minha primeira entrada. Então, aí você começa... Eu conheci ali eu lembro que tinha o Windows 98, aí você começava a fuçar, tinha DOS, aí você começava a mexer um pouquinho. Mas, assim, a área de tecnologia já fazia parte da minha vida também com questão de videogame. Eu sempre gostei dessa parte de videogame e tudo. E aí eu estudei na Eletrô, fiz eletrônica. Lá era menos programação, né? Mas já foi tendo alguma base ali. E aí eu tive a oportunidade de estar ingressando na faculdade, na área de informática, e comecei a me interessar mais. E aí, logo em seguida, eu consegui um estágio na Alfa, então, 2006 ali. Entrei na Alfa para... Você entrou como técnico na Isso, época. exato. Manutenção também. Começou que nem eu. É parecido com o que o Aguinaldo falou. Então, eu fazia a parte de manutenção de hardware, só que eu lembro que eu cheguei a testar alguns programinhas, Sim. eu ajudava ali o pessoal no RP da Alfa, né? Sim. Documentação, revisava, fazia alguma coisa ali. Mas o foco maior era manutenção. No início, Isso. Mas logo já... E aí passou, sei lá, um ano ou 6 meses ali, eu comecei, porque eu ficava em cima ali pedindo, né? Ó, eu quero programação, eu gosto, deixa eu ver, deixa eu fuçar. Aí eu ficava estudando. Na época, Tinha quantas pessoas na época? Tinha pouquinho, né? Umas 5 pessoas. Acho que 5 comigo. E aí, a primeira contato ali de programação foi com Delphi, que é o Pascal também. Então, ali eu comecei a estudar. Então, eu via que a Alfa usava Delphi, SQL. Eu peguei aquilo e comecei. Livro, apostila, baixava apostila de tudo quanto é lugar e ficava estudando para aprender ali. E aí fui conseguindo evoluir ali e aí fui aprendendo mais coisas, né? Aí hoje, depois provavelmente a gente vai falar, passei por N linguagens ali, viu várias situações de programação, mas minha entrada foi mais ou menos por aí.
Na sua época, Aguinaldo, era mais o livro físico mesmo que você tinha que aprender, né? Você já pegou mais a fase PDF, que conseguia baixar na internet. Eu peguei já, tipo assim, eu peguei as internet escada, né? Que era o pulso lá. Bem no comecinho. Tinha que entrar 2 horas da tarde no sábado ou depois da meia-noite ali que gastava menos, né? Ocupava a linha telefone. Ali eu conseguia estudar um pouco, mas quando eu estava na Alfa já era internet. 2007 já. E aí eu consumia bastante Tinha o Speed. apostila e tinha livro também, né? Da Alfa foi um dos primeiros, depois Speed Nitro. Desculpa cortar. Olha só. A internet, quando lá na Alfa, sempre foi excelente, né? Então a gente sempre investiu nessa questão Speed de Nitro, nossa, 8 velocidade. megas. E me fala uma coisa, nessa época aí, 97, 98, vocês chegaram a fazer os cursos de informática que tinha aqui na cidade? Eu não, mas porque tenho essa coisa de autodidata, né? Mas assim, na escola, até eu lembro que eu fiz uma brincadeira lá na época. Fiz até a interface do Dr. Pascal, eu programei ela igual, só que ela não fazia nada. Só para trollar com o pessoal lá. Aí instalou no computador, o cara tentava fazer as coisas lá e não funcionava. Olha aí. Olha só. Eu cheguei a pegar a extinta PHD, né? Então eu fiz digitação, aí tinha Word, Excel, os cursos. A JVA é uma escola de informática também. Quando eu entrei. Tá. Quando eu entrei em 92, Essa eu não cheguei a conhecer. 92, o Birola era sócio, o JVA era Jairo, Valdir e Antônio Pedraça era o Birola que me ajudou muito lá atrás. Que legal. Ele emprestou um computador para mim. Birola foi uma pessoa importante. Eu cheguei a fazer curso na PhD. Então, a PhD é do Birola. Era do Abriu Birola. Depois que fizeram a sociedade, ele prosseguiu. 98, eu peguei Hoje em dia essa não fase. tem mais, né? A escola de informática, assim, acho que é por causa da internet. Criança já nasce meio formado, mexendo no celular. Informatizada, Já... né? Isso. Posso fazer uma pergunta não tão técnica? Claro. Principalmente para o sócio fundador, né? Por que Alfa? Por que esse nome da empresa? Alfa, né? Alfa porque é um começo. Deveria ser alguma coisa de recomeço, né? Porque eu tinha uma sociedade anterior e montei, mas também por causa do meu nome, Aguinaldo, minha esposa Andréia. Olha só. Então, a letra A, né? Era muito forte. E Alfa, entendeu? Que é estar à frente, né? Ser o primeiro. Que legal. Então, a ideia foi essa. E Olha é um só, comum que nome também. forte. Muito Acho que legal. tá conseguindo, né? Oh, Atingir o objetivo, né? Com certeza, com certeza. Agora eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como que é o dia a dia de um programador, porque pra gente que é de fora desse universo, né, eu ainda uso bastante, conheço algumas coisas de lá de dentro, mas assim, imagino que pro pessoal que é mais de fora desse universo mesmo de tecnologia, de desenvolvimento, o que a gente normalmente enxerga, né? E até é difícil explicar para os meus pais, então eu imagino que seja uma dificuldade de muitas pessoas. A ferramenta de trabalho de vocês é um notebook, basicamente. Hoje em o que dia, não né? pode faltar. Hoje em dia. Isso. Antigamente era o desktop. Então vocês estão ali na frente do notebook o dia inteiro. Fazendo o quê? Então eu queria que vocês contassem como que é o dia a dia de vocês. Não é vendo Facebook. Não. Imaginamos que às não. vezes a né? gente brinca, né? Que às vezes o pessoal, os pais da Maíra mesmo, às vezes perguntam: mas tem serviço pra você ficar olhando o dia tanto todo pra serviço. tela? É um trabalho intelectual, né? É igual se for perguntar para um escritor, né? Que ele está escrevendo um texto lá. A diferença é que o que a gente escreve executa algo, né? Então é isso, a gente fica pensando em soluções, traduzindo as coisas do mundo real para telas e processos. Que é isso que dá trabalho, entender bem os requisitos do que a pessoa quer, o usuário quer e criar, né? É um serviço meio artesanal, Artesanal, né? Porque a gente tem que entender a dor do cliente ali, escutar o problema, quebrar ele em partes, e aí entra a técnica, Análise, o estudo nosso, né? Porque às vezes o cliente chega com um problema e solta ele, mas não está detalhado, né? Eu quero fazer tal coisa, eu quero lançar isso, lançar aquilo, tal. Mas ele não sabe traduzir exatamente, eu preciso de uma tela onde eu vou ter tais campos, que eu vou ter uma opção de incluir, de alterar, de excluir,
E depois que eu fizer os lançamentos aqui, eu vou extrair um relatório assim, com esses campos. Extrair isso dos clientes e do usuário final É muito importante. é a parte onde é a análise, que Isso. chamam, né? Análise e desenvolvimento de sistema. Então, a análise é isso. Você fazer essa interpretação do que é e transformar isso de uma forma que se usa. E geralmente essa parte a gente meio que divide, né? Geralmente quando o programador está iniciando, ele ainda não tem essa bagagem, esse Não. feeling, know-how criativo ou de regra de negócio mesmo. É. Então o programador, a gente fala que o desenvolvedor, ele é mais pega pronto os requisitos. Então, ó, isso aqui que você tem que construir. O analista, ele já tem esse papel de saber interpretar o problema do cliente e transformar Questionar isso. mesmo. Porque o cliente é leigo, né? Ele vai Isso. chegar ali assim, ó, tem essa dor. E aí vocês vão ter que ter essa parte criativa de traduzir isso em uma solução para ele. É igual vai construir uma casa. O cara que não tem noção de estrutura, ele vai pedir uma coisa que de repente não dá para fazer. Exato. Aí cabe ao arquiteto falar assim, olha, aqui não dá por causa disso, inclinação, piso. Uma coisa, gente, às vezes o cara pede uma coisa que para ele vai ser simples. Para nós é complicado pra caramba. Às vezes é o que a gente brinca. Mas é só um botãozinho, É. é só um clique. Mas às vezes, por volta daquele Tanto de evento, coisa. tem toda uma estrutura, né? Que tem Tanta coisa que ocorre atrás daquilo Como funciona, por exemplo, quando tem um bloqueio criativo? O que vocês fazem para... Geralmente é assim, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que ir perguntando várias situações até entender bem o problema. Porque se eu sair de uma reunião com várias dúvidas, a chance trava na hora de fazer. a chance de eu passar para o programador, ou eu mesmo, ou alguém fazer, vai travar. Porque vai chegar um ponto que, ixi, isso aqui, como que funciona? Depende muito de um brief bem feito. Para um Isso. programador, a coisa pior que existe no mundo é ele estar no meio de uma coisa e não ter clareza do que ele tem que fazer. Se os requisitos Aí- não estiver bem claro, Não anda, não vai. porque o programador é muito lógico, né? Então, pensa, Se você ó, falar, faz um quadrado aqui, ele vai fazer o quadrado ali. a maioria talvez tenha brincadeira aí, que o programador tem É. que falar exatamente o que vai fazer, senão ele não completa o... Tem vários memes, assim, você tem que dar todas as etapas, né? Pela minha Mas é experiência do dia a dia, você tem que explicar todas as etapas claramente para eles conseguirem executar as tarefas mais básicas. Porque a gente, no computador também é assim. Quando a gente programa, se a gente não executar todas as partes ali da lógica, também não acontece, né? Mas essa questão de requisito, essa comunicação de entender o que um quer dizer, às vezes numa conversa normal, eu falo uma coisa, você pode entender outra. Isso, exato. Cada um interpreta de um jeito. E isso na programação você multiplica por 10 aí, que a possibilidade de errar, né? E por exemplo, se esses requisitos não estiverem bem levantados, Não. a chance de você entregar um produto para o cliente que ele não espera, porque às vezes o cliente pensou uma coisa, se eu interpretar errado, eu entrego uma coisa que não é o que ele quer. E eu acho que é uma coisa que vocês devem ter também, assim, de não dificuldade, mas acho que de desafio, é porque eu acho que 90% dos clientes não sabem o que eles querem, A né? maioria não. O ideal, o maravilha para nós é quando é um usuário avançado, o cara já tem experiência Isso. de uso de sistema, já é um cara que manja de como as coisas funcionam. Aí ele chega e já fala, eu quero isso, É. isso. O cara que já teve experiência de conversar com o programador, que o programador já falou para ele assim, mas essa aqui vai ficar na tabela tal. O cara já tem noção do que é uma tabela no banco de dados, já sabe. E esse é o mundo ideal, porque o cara pede prontinho. Mas esse é difícil de pegar É no muito mercado, mais difícil. Então por isso que entra a experiência do analista, para saber dialogar e Extrair o extrair máximo do cara possível. e fazer perguntas, né? Ó, isso aqui. Mas se acontecer tal coisa, o que faz? Que é o que o Carlão falou. De repente tem uma situação não tratada lá, mas assim, a comunicação com quem pede tem que ser ágil, e a metodologia que a gente usa para desenvolver é assim, fazer o mínimo produto, o mínimo viável, o MVP, que o pessoal usa muito em startup, né? Produto mínimo viável, ou seja, você constrói o mínimo que seja testável e já passa para o usuário final testar. O cara testa e já dá o feedback imediato. Então esse ciclo de feedback, quanto mais rápido ele for, Mais rápido assertivo sai fica o processo. produto também. Mais assertivo e mais rápido sai o produto. Que é metodologia ágil que eles falam, né? Então, hoje a gente usa o Scrum, então a gente monta os sprints e aí divide as equipes, os times, e aí passa as tarefas. E aí o pessoal vai fazendo durante aquele mês,
vai terminando, passa para o setor nosso de teste, eles vão testando e vão liberando. E aí o cliente já vai vendo. Já vai aprovando Então as isso é etapas. rápido, né? Porque o cliente já dá o feedback. Ó, isso aqui tá ficando... Ah, não, muda aqui, faz isso aqui. Então isso agiliza bastante E o cliente a entrega, participando né? do processo não tem como errar. Aí o negócio sai belezinha. Antigamente eles usavam um sistema chamado em cascata, né? Os caras Isso. ficavam 6 meses escrevendo um documento, fazendo o documento primeiro, para depois desenvolver. Adivinha o que acontecia? Depois de passar dos 6 meses, o requisito mudava. Ou seja, não era mais daquele jeito. Então, por isso que é a ideia do mínimo viável, para você construir aquilo que vai ser usado. Junto com o Porque cliente. às vezes o próprio cara que quer não tem clareza do que ele quer. Ele tem uma noção. Mas a hora que vai surgindo os detalhes, algum detalhe muda. Todo o processo não, mas muda boa parte. Às vezes um detalhe, que para ele é um detalhe, muda a estrutura. Exemplo, construir uma sala e a viga de sustentação está aqui. Para o cara mudar, tem que mudar essa viga daqui para lá. Ixi, mas e aí? Pode? O que vai acontecer? Pode cair o teto? Então, é mais ou menos assim. Legal. Quanto tempo não teve para também gerar esses processos, né? De assertividade para com o cliente, né? É. E aproveitando que você, Carlos, tocou nessa questão do analista, né? A diferença entre o programador e o analista, queria entender, que você explicasse um pouco melhor esses níveis, né? Quando é programador, quando é considerado analista, quando é um sênior, como que é isso? Existe analista de negócios, que aí é um cara que não é programador, mas ele sabe entender as regras de negócio e passar mastigado para o programador. Ele já tem uma noção de usuário avançado e ele faz esse papel. E o analista é o cara que entende isso aí também e sabe montar tabela, montar as coisas. E o programador é o cara que pega isso já definido e consegue criar programa em cima daquilo. Transformar num sistema. Isso aí. Geralmente tem pessoas que têm todos os skills disso aí, né? Sabe fazer tudo. Mas é menos, né, Carlão? Hoje eu mais vejo difícil. assim, ó, o analista de sistema, além dele ter... Geralmente o analista de sistema ele já passou pela período de ser programador, né? Então ele já foi programador por um tempo, aí ele vai evoluindo, porque aí ele vai, além de saber programar, ele vai entendendo regras de negócio, e aí ele começa a ter soft skills, que a gente fala, né? Que isso hoje na nossa área, é mais difícil. O programador tem uma comunicação assim, que fala, porque geralmente o programador é mais tímido, né? Então o pessoal é mais tímido, assim, mais reservado. E aí, a partir do momento que você começa a ter essas soft skills, aí você começa a ter uma comunicação melhor com o cliente, saber extrair esses resultados, a experiência também, né? Porque aí já passou por um tempo trabalhando na área. Sim. E aí, eu vejo basicamente essa é a diferença do programador ali e do analista, entendeu? Mas assim, ó, igual você falou do sênior ali. Hoje a gente trabalha, né, júnior, pleno e sênior, né? Então, o cara entra, é júnior, aí passou... isso é uma mística, né? Às vezes o cara fala assim, mas qual é o tempo o cara ser pleno ou sênior? Não existe isso, porque vai da bagagem do cara. Lógico, às vezes a gente brinca. Tem gente 6 meses já põe lá sênior. É impossível. Na nossa área, assim... Tem que ter um tempo, né? Tem que ter um tempo. Mesmo que ele estude muito, nesse período, naquela tecnologia, dificilmente ele vai ser um sênior. Mas ele vai passando um tempo estudando, fazendo, executando na prática, aí ele vai subindo de nível, aí vai para o pleno. Aí passou um tempo, ele vai para o sênior. E aí vai subindo, né? O sênior seria... Depende, então, do investimento que a pessoa faz em estudo, dedicação, mas existe também um tempo mínimo, assim, em que não é possível isso acontecer. Assim, a experiência. Ele tem que fazer coisas de verdade. Então isso leva tempo, né? Você construir um projeto, e isso que te dá experiência, porque você vê do início ao fim. A prática, né? A prática que vai trazer todas Porque essas mesmo que a pessoa fale ali, fiquei 6 meses consumindo todos os livros, materiais, assistindo todos os cursos. Cara, se você não pôr a mão na massa... Alinhado aqui. Não aprende. não tem como aprender, Sim. né? Mas também tem um outro lado. Se a pessoa começar a prolongar esse tempo de estudo, por exemplo, ela até tem algumas experiências ali naquele meio, mas são experiências, vamos falar assim, não sei se limitadas ou talvez que não sejam tão desafiadoras. Ela pode levar um tempo maior também para atingir o próximo nível. Pode. Depende tudo do desafio que ela pega para fazer, né? Então, às vezes,
um programador, a gente brinca que é o tal do CRUD, né? É uma tela de cadastro só. Então, se o programador tiver experiência simples, ficar só naquilo, provavelmente ele não vai evoluir tanto na carreira dele ali. Mas, por exemplo, na Alpha, é tudo... Sempre coisa nova, né? A gente fala. Todo cliente que a gente vai atender, como a gente constrói os sistemas do cliente, é sempre um projeto diferente do outro. Então, isso faz a pessoa se desafiar, evoluir, ter que consumir coisas novas, aprender coisas novas, porque todo momento a gente... E a gente também tem essa DNA, né, Aguinaldo? De tipo... Ah, tá, fez isso aqui, agora vamos fazer de outro jeito, vamos tentar aprender isso aqui. E aí vai desafiando a equipe para evoluir. E aí eu vejo que com isso o programador se desenvolve rápido, né? Então, mesmo que vocês já dominam uma determinada tecnologia, vocês não param por ali. Vocês estão sempre buscando uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer, de reconstruir de uma melhor forma algo já existente. É porque evolui, né? Evolui demais. Tecnologia evolui todo dia, né? Muito rápido, sim. Como que vocês lidam com essa mudança, assim? Porque antigamente demorava 10 anos para... Estuda o tempo todo. Antigamente demorava 10 anos para ter uma mudança real em algo ali, né? Hoje, às vezes, no meio do ano já mudou. Como a gente aceita o desafio de novos projetos, já usar tecnologias novas, isso é bom e ruim, mas a maioria é bom, porque a gente dá conta do recado, geralmente. Mas isso força você a ficar estudando, porque você está sempre estudando, buscando. Claro, a gente usa uma tecnologia num projeto novo de algo que a gente já estudou previamente. A gente viu, vamos ver como é que é essa tecnologia? A gente constrói geralmente uma coisa menor para testar. Faz um projeto de teste, aprende, testa para ver se é viável. Se tudo funciona belezinha, aí já aplica no próximo projeto. Para não tomar muito tempo. Hoje na Alpha a gente tem algumas tecnologias, a questão entrando na parte de linguagens de programação, que talvez o pessoal tenha curiosidades aí, né? E assim, hoje assim, tem o Delphi, que a gente começou lá, né? Delphi é o mais antigo. Que é o mais antigo, e aí a gente foi migrando para outras tecnologias. Então, aí depois talvez veio o Scala, né, Aguinaldo? Scala, para que é Java, né? Compila para Java. Teve algumas coisinhas que a gente fez em Java, né? O build, algumas coisas lá. Isso. Ruby on Rails, né? Mas foi muito pouco, quase nada. A gente tem aplicativos mobile feito em Android Studio, no Java ali. E temos também o React Native, que aí é mais o JavaScript. Então a gente tem tecnologia de JavaScript inserido no dia a dia, né? Isso. Aí no back-end, hoje, a gente tem o Go. Então o Go é o que está... Os maiores projetos hoje, os mais novos hoje, está tudo usando a tecnologia Go, né, que é do Google. Então é uma linguagem recente, a primeira versão acho que saiu em 2012, por aí. Então a gente vem gostando bastante. Ela é bem fácil de aprender e é bem direto ao ponto. Eu acho que é rápida. E o que eu gosto do Go é que é fácil de aprender. Eu vejo assim... A curva de aprendizado é curta, é menor. Ela é fácil de você usar e os programadores novos que entram na empresa, eles aprendem muito rápido. Então, isso ajuda a evolução, né? Porque a gente tem uma cultura muito... Não, obrigado. Então, a cultura de formar, né? Então, a gente contrata o pessoal, forma os programadores e com a linguagem Go, isso facilita bastante, né? E o Rust é a última que a gente tá... Isso. Essa é a parte que a gente liga, fica meio... Por isso que agora só falar os nomes. É um idioma meio diferente, né? A gente não... Você vê que tem conhecimento de causa ali por trás. A gente não entende tão a fundo. Várias coisas de infra também que a gente está usando, né? Os containers. Tem, aí a gente utiliza Docker, Kubernetes, Linux. Então, cara, eu brinco que o programador na Alpha, ele é todo campo. Full stack, full cycle. Então o cara vai aprender back-end, vai aprender o front-end, e aí a gente utiliza React, tudo, React Native. E ele vai aprender infra. Aí ele vai aprender a mexer no Linux, Windows, rede, container, DevOps. Então é uma escola assim para a pessoa evoluir com a gente ali, né? Legal. Poxa, que bacana. A gente não é tão travado em questão de tecnologia. Porque você pega as empresas grandes aí, até entendo, né, que tem esse processo.
Eles determinam, não, a linguagem é essa e pronto, acabou. Você não pode sair disso aqui. Exato. É só isso. Que legal. É mais maleável, né? E a gente está vivendo, acho que com maior intensidade, né? Acho que já era um projeto que grandes empresas tinham, mas agora a gente está vendo isso se aproximar mais da gente, que é a inteligência artificial. Sim. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que vocês enxergam esses avanços aí em IA. Então, até onde eu vi, eu vejo como uma ferramenta interessante. Não vai substituir o programador, ela é uma ferramenta para facilitar para o programador. Até coisas que normalmente você não consegue criar uma ferramenta que automatiza um processo para você, ela pode te ajudar muito. Até eu usei esse dia para trás, eu peguei um SQL que era para Postgres, e eu passei para o ChatGPT, né? Traduza para Oracle. Ele foi lá e montou certinho. Só que aí ele trouxe uns campos data lá de um formato diferente. Eu escrevi, use a chamada função toDate. Ele foi lá e traduziu certinho. Então assim, poupou tempo de eu ter que ficar o SQL na mão, coisa por um. Então eu joguei para ele, pedi para ele fazer, ele fez para mim. Isso leva a gente para um outro questionamento então, porque assim, ó, acho que a ideia que as pessoas têm da inteligência artificial é de que ela sabe tudo, né? Nesse caso, o teu conhecimento prévio em programação fez com que Orientou. você identificasse um direcionamento que Isso. ela não te ofereceu. É que no na primeiro realidade, momento. assim, é que lá tem um grande banco de dados. Exato. Que ele já tem lá, por isso que ele responde rápido. Ele não vai pesquisar no Google quando você faz uma pergunta para o ChatGPT. Por isso que ele diz lá que ele tem o ChatGPT 3.5 até 2021. Acho que o 4.0 que tem mais Mas eu acho que o informação mais 4.0 também está mais ou menos por aí. Também. Tem, Ele mas não tem- evoluiu tanto ainda. Entendi. Então, tudo que tinha de informação no Google, nessa época, ele absorveu esse conhecimento, vamos dizer assim, absorveu. Tá lá. E ele foi treinado para fazer as relações entre os textos. Então, por isso que ele é gerativo, né? É uma inteligência artificial gerativa que eles falam. Você passa um texto e ele consegue montar para você. Ó, escreva uma redação sobre tal tema. Quanto mais detalhes você passar, Exato. mais assertiva a resposta vai ser. Entendeu? É perfeito? Não, não é. Mas quanto mais se usa, mais ele mesmo vai se corrigindo e vai Se evoluindo. aperfeiçoando. O medo realmente é o quanto de poder é dado à inteligência artificial. O quanto se libera, aí entra naqueles filmes lá que a gente tem medo. Exterminador do tal. Futuro. Eu Robô, né? Aquele outro lá, Will Smith. Enfim. O Ultron lá do... Ah, verdade. Esse eu acho que é o mais fácil de acontecer. A Era de Ultron. Ele achou que o certo era acabar com a humanidade. E criaram um, né? Do ChatGPT, Chaos GPT, não foi? Não vi. Que aí o objetivo é exterminar. Só que é via texto, né? Você escreve, o objetivo é exterminar a humanidade. Mas, enfim. Eu vejo como um aliado, mas como uma ferramenta. Só cautela mesmo. A minha opinião é parecida com a do Aguinaldo, né? Hoje em dia, pelo menos na nossa área ali, cada vez mais a gente vem inserindo a inteligência artificial para a gente construir os nossos sistemas. Então, hoje, nas ferramentas que a gente utiliza, tem plugins ali que ajudam você a ir montando até o código. Às vezes eu estou fazendo algumas coisas que até me surpreende o negócio, porque você começa a criar um projeto, você coloca a primeira linha ali que você está fazendo. Esses plugins, ele já entendeu a primeira linha e já vai sugerir nas outras. Às vezes está errado e às vezes já está certo. Então isso poupa o tempo de você construir a ferramenta. Eu entendo dessa forma. Ele não cria um negócio perfeito. Tanto é que você tem que ter conhecimento para você... Só que ele poupa o tempo. Exato. Ele imagina assim... Algumas coisas você não precisa nem digitar. Você só dá um... Você dá uma ideia, aí ele monta, você só revisa e pronto. É o que acontece, claro que numa escala bem menor, né? A nível de usuário, assim, com o Google Tradutor. Quando a gente joga lá no Google Tradutor, é só jogar ali e pegar. E não é. Você tem que ter uma noção Isso. do idioma para conseguir, perfeito. para conseguir construir, né? Isso. Com mais clareza e assertividade, usando as regras gramaticais ali, para entregar um produto final melhor, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas a parte gente realmente é uma coisa, porque ele cria textos... Perfeitos. Isso que eu ia comentar. Pra gente ali na área de tecnologia, ele é uma
ferramenta, um aliado grande. Principalmente para quem está começando. Quem está começando corre o risco de errar. Mas assim, ele é perigoso. Essa tecnologia, se ela não for controlada, ela pode gerar um problema para a humanidade, sim. Porque hoje, algumas áreas ali, ele consegue... Se a pessoa trabalha com um artigo, por exemplo, ele escreve ali, a gente fez um teste às vezes lá que a gente estava brincando com o ChatGPT, ele escreve uma coisa ali que você fala, cara, eu não pensei em nisso, segundos. né? E assim, ele começa a colocar tanta informação que você, nem se você estudasse a vida, você ia saber isso que aquilo eu ia ali. falar, a velocidade e o acesso a informações, né? Você assistiu aquele filme Sem Limites? Que o cara toma um comprimidinho e aí desbloqueia o cérebro dele? Que ele aprendeu rapidinho, mais ou menos aquilo lá, né? Imagina. E assim, a inteligência artificial ela não fica limitada só a algumas áreas, ela expande para outras. Então, dependendo do que acontecer, hoje já está tendo muitos conflitos. Por exemplo, você joga na internet lá, escreve, dá alguns dados, o cara monta uma imagem. Como é que funciona o artista ali? Já tem pra gente que faz essa isso. questão de direitos autorais mesmo. Ele dubla a pessoa em outras línguas, simulando até a própria voz e a boca da pessoa. Isso. Então, eu vejo como que a gente vai... Se hoje ele já está nesse nível de você coloca lá em poucos segundos, ele te dá, sei lá, 4 imagens lá daquilo que você escreveu, escolhe uma. Lógico, não é perfeito ainda, mas você já vê uma qualidade. Eu estava vendo no Inteligência Limitada, ele é desenhista, né? Eles estavam num podcast dele testando. Escreve isso. Cara, ele ficou abismado com as artes. Ele falou, eu não faria uma arte dessa aí. De tão rápido que é. Tem aqueles programas que a gente vai começar a ficar numa situação complicada. Porque tem aqueles programas que você pega a sua imagem e aí do lado outra pessoa. É uma outra pessoa, qualquer pessoa com a voz da pessoa. É você falando, mas o programa te transforma numa outra pessoa. E aí como que você prova que não é você, né? Justamente. Que não é a pessoa em si. E aí eles vão começar a utilizar isso em robô e aí vamos ver para onde que vai caminhar, né? Então, eu vejo assim, uma ferramenta fantástica. Eu acho que é tipo quando surgiu o Google. É uma revolução. Assim, a gente está vivendo uma revolução, só que tem que tomar cuidado. Eu acho que vai sumir algumas profissões e vão criar outras. Igual acho que quando veio a internet. Provavelmente sumiu o computador. Toda grande mudança, né? Você vê, o ápice da internet está sendo agora, que tem muitas profissões, né, relacionadas à internet. Que falou, né? Que é quase tanto impactante quanto a internet. Sim, a máquina de escrever. Quando mudou o computador, o pessoal fazia todo o escritório máquina de escrever. Isso aí não vai pegar, isso aí... Deixava o computador lá no cantinho, né? Acabou, tipo... Hoje a gente não consegue viver sem internet mais, né? Não. Então, assim, conectou a internet, já vira o caos mundial. O computador mesmo sem internet, parece que você não sabe o que eu vou fazer nisso aqui. Não tem mais. A máquina de escrever. Internet. O computador sem internet é a máquina de escrever. O problema é o programador fica preguiçoso, né, Carlão? Não decora mais. Acostuma. Você não precisa decorar mais. Porque geralmente agora tá assim, né? A gente lembra. Então, como você vai fazer? Você lembra o início ali, você digita, ele já completa. Então, você vai dando um norte. Por isso que a inteligência facilita para a gente criar as coisas, né? Você tendo conhecimento, ele já... eu quero mais ou menos fazer isso. Ele já vai te entregando ali, aí você vai conduzindo. Né? Copia e cola. Só tomar um pouco de cuidado. Mas... E considerando o que a gente falou até agora, vocês conseguiriam definir qual é o maior desafio da vida de um programador, da profissão de vocês, do dia a dia de vocês? A gente meio que acabou falando, né? Que é essa parte de vir as coisas bem definidas para programar, mas tem também a questão de ficar sempre estudando, né? Sempre buscando conhecimento, esse é primordial. A pessoa tem que ter interesse e gostar, né? Gostar muito, que aí você estuda, testa, tem curiosidade. Hoje em dia a facilidade é enorme, né? Ainda mais com o ChatGPT. Se a pessoa escrever alguma coisa, escreva um código disso que faça isso, ele já monta para você a maioria das coisas. Hoje eu vejo assim, um dos desafios talvez para quem quer ingressar na área é a pessoa tem que ter esse feeling de, vai ter que estudar bastante. Só que às vezes eu vejo que hoje, como tem muita demanda, curso, aula,
isso está gerando uma frustração em alguns programadores novos que estão entrando. Porque você assiste o curso, cara, o cara consegue fazer tudo, ele não erra uma coisa, é super rápido. Aí você vê o cara fazendo aquilo, aí você vai replicar, mas parece que eu não estou conseguindo, será que eu não sirvo para isso? Aí a pessoa... E eles vendem hoje, porque aí é o marketing para eles ganhar o dinheiro, né? Tipo assim, curso é muito bom, só que tem um tempo. Então, às vezes eles passam, 6 meses você vai ser sênior. E aí a pessoa entra na área e vê que não é essa a realidade. E aí isso frustra o programador. Mas assim, quem gosta da área, eu vejo assim, a gente brinca, né? Quem gosta do que faz não é trabalho ali. Então a gente gosta, então passa o tempo ali, o desafio, a gente vai fazendo. Mas sim, tem os empecilhos. Às vezes é estressante algum requisito, alguma coisa que você está fazendo é mais difícil. Às vezes fica dando erros, você fica empacado ali um pouco para até resolver. Às vezes tem uma demanda que é um prazo um pouco mais apertado. Isso a pessoa vai passar também. E as outras coisas que a gente tem que dar atenção, né? Isso. Porque a gente não é só programador. Isso. A gente não consegue ficar. Mas para quem foco dele é só focado, programador, né? É mais fácil. Agora, Sim. porque a gente é ser interrompido. Esse é uma grande coisa que causa irritação. Sim. Você está tentando concentrar. Vê isso para mim. Nossa senhora, interrompe você no meio ali. Isso O Lucas tem até... O Lucas também. Imagina. Então, Eu vi aqui, ele fica do lado de um comercial, assim, imagina se eu interrompo ele. Eu vejo que todo processo que é criativo não gosta de interrupção. Porque a hora que você começa a entrar no fluxo, né, vou começar a fluir a ideia aqui, alguém vem e corta. Eu acho E para você não tem voltar a concentrar demora um pouco. Aí outra coisa, grande satisfação nossa é quando a gente constrói e aí finaliza a obra. Entrega e vê aquilo vê a pessoa mudando, usando. né? Satisfação Gerando maior resultado. que a financeira. Você vê o impacto que você causa na vida das pessoas, de quem vai usar aquilo. Então é muito grande a satisfação de você ver Porque o produto que você criou, né? Porque você fez aquilo com o teu esforço, com carinho ali que você colocou para fazer. E aí a hora que você vê aquilo implantado numa empresa, às vezes muitas pessoas usando, e aí a pessoa vem te dar o feedback, nossa, isso ficou muito bom, não sei o quê. Isso para o programador é gratificante. Acho que aí a gente poderia partir para uma outra discussão, que é bem mais longa, não vou entrar aqui em detalhes. Vamos ter outros podcasts. Mas a questão do propósito, né? Sim. Que eu vou pegar o gancho do que o Carlos falou aqui, dessa questão assim, o programador começa a aprender, aí se frustra porque começa a ver problema. Mas pode ser também que muitas pessoas estão indo para essa área por conta dessa promessa de Ganhar bastante. vou começar a programar. No Twitter a gente vê muito, né? Porque Foi o hoje é Java a que me deu. profissão né? da Enfim, moda hoje, é a profissão do programação. momento. Só que quando a gente vai fazer uma coisa que não faz parte do nosso propósito de vida, tô fazendo só para ganhar dinheiro, a gente até faz, mas não fica tão bem feito, e aí a gente não tem essa satisfação, né, que vocês estão falando. Por isso que você fala da questão de ser maior do que o ganho financeiro, né? Porque tirando ali, você não precisa de mais dinheiro, vamos pensar assim. Já cheguei no ponto que eu queria, não preciso de mais nada. O que é que me moveria a continuar Quando acordando aposentar, todo eu vou continuar. dia? Eu adoro fazer isso. Aí eu vou fazer com mais tranquilidade. Aí vai ser por hobby, né? Não falam no curso, né? Essa é a parte que não se fala no curso. Exatamente. É que essa parte da inovação fica comigo, né? De ficar buscando novas linguagens, fazer o protótipo e tal. E eu adoro fazer isso. Então, e eu vou continuar fazendo, mesmo se eu aposentar, porque... Mas isso que é muito legal você ver, Evitar né? o Alzheimer, né? Meu pai falava muito isso. Quando eu fui começar a ir para o mercado de trabalho, eu ia para a área de exatas. E meu pai é professor de matemática. E aí ele falou para mim assim, né, Adriel, não é a tua área. Você não vai fazer o que você não gosta. tem esse perfil. Você não tem esse perfil, não adianta. Eu até conseguia fazer, mas era algo que era muito difícil, né? Você tem que se empenhar muito e aí, igual você falou, não gera aquela gratificação, porque você não é o melhor naquilo que você faz, né? E eu sou um pouquinho competitivo. Então ele falou assim, faz aquilo que você gosta, que você vai ganhar dinheiro com aquilo que você gosta. Você vai fazer bem feito. Exatamente. Na verdade, tem público para todo mundo, né?
E eu vejo muito isso hoje em dia. Eu acho que a grande maioria das pessoas se frustram hoje por querer buscar só ou um status ou dinheiro. E Com quando certeza. a gente faz o que a gente não gosta, a gente faz, mas não faz tão bem feito. Não faz. Não Não você coloca um consegue- amor, um carinho por aquilo. Não né? alcança a excelência. Porque aí não tem mesmo, quando você gosta, não tem mesmo dia, não tem horário, Não. não é pesado, né? Você sabe que você tem uma responsabilidade para entregar, Sim. mas flui melhor. Só um detalhe, quando a gente fica mais velho é mais difícil. Você não tem aquele gás que tinha, porque antes eu virava à noite e não tinha problema. É isso que eu ia falar. Agora já não é tão assim. Quando Mas você, faz. quando você é mais novo, quantas vezes eu já, tipo assim, ó, você tá fazendo um negócio, você tá descobrindo uma coisa nova ali, você tá empolgado, você vai aprendendo. Aí vai dando os erros, você vai evoluindo. Aí você olha lá, 2 horas da manhã, não, eu quero fazer funcionar isso vai, aqui. tá Não, ok. vai. Então assim, lógico, não durante a semana, mas final de semana, sexta-feira para sábado, sei lá, ou sábado para domingo, às vezes já aconteceu. Eu fui dormir 6 horas da manhã. Quando não fez funcionar, eu não vou dormir. Não, beleza. Então imagine que quando a gente é jovem, tem que aproveitar. Isso. Mas aí, para você fazer isso, eu entendo que você tem que gostar daquilo. Porque senão Que aí vai, não é um peso. vai passar Como se fosse- 2-3 horas ali se fosse sem um jogo. Ah, Eu quero vencer essa etapa. Você quer passar essa fase. Mais ou menos isso. A Maíra que sofria nessa parte até 6 horas da manhã, né? Bastante. Ao longo de 13 anos. Bom, acho que a gente respondeu uma última pergunta também que eu queria fazer, que era relacionada ao que vocês têm a dizer para quem está ingressando ou quem quer ingressar nesse universo da programação. Estude. vai passar a vida toda estudando mesmo, mas se gostar, é um estudo gostoso, né? Tipo, é sempre uma coisa nova, tecnologia cada 1 ano, 2 anos ali, dependendo Tem que escolher bem que área que é aí, ó. Quero mais front-end, Isso. quero back-end. Aí escolher uma linguagem. Aí Se ele for assim, para front-end, ele vai estudar mais que back-end ainda, eu acho. Porque tem se a for parte de design, né? JavaScript, é uma linguagem que a gente brinca, né? Cada mês surge uma lib nova, um negócio novo. Então, Então, vamos dar a sugestão das linguagens, né? Se for estudar para front-end, estudar bastante HTML, CSS e JavaScript. isso. E TypeScript, Exato. que é a versão com tipagem forte do JavaScript. Para mobile, React Native e Flutter. As 2 opções são muito boas. E para o back-end, Go, Rust, Java também é Sim. bom, mas o Go e Rust. Mais o Go. Go é mais fácil. Mais simples, mais... Rust é mais avançado. É mais difícil de aprender. A curva de aprendizado é bem mais... Tem umas vantagens, mas é mais difícil. Hoje são as 2 linguagens de back-end ali da moda, né? Junto com o Python, né? O Python uma linguagem fácil que a gente, de aprender. Por definição, isso. a gente não gosta para back-end de linguagem interpretada, Isso. linguagem que é tipo script. Exato. Porque é escolha nossa, não tem problema nenhum quem goste que faça, mas a gente não gosta. A gente prefere compilado. Compilado, Né, que a gente fala. isso aí. Legal. Vou fazer uma pergunta voltada ao empreendedorismo, né? Para os dois. A gente viu também o Carlos ali, uma jornada muito legal. Começou como estagiário, teve todo um crescimento dentro da empresa. Hoje é sócio e também tem mais tempo de casa ali, né? Vamos falar. Então, uma pergunta direcionada para os dois, né? Para o Aguinaldo, esse desafio de empreender, como que foi, como surgiu, né? Já tinha uma outra empresa, mas como que foi esse desafio de empreender, às vezes sozinho, né? Saindo de uma outra empresa. E também depois para o Carlos, como que foi essa jornada, né? A gente vê muita gente hoje querendo empreender, às vezes que está começando a trabalhar numa empresa e ainda não vislumbra isso, né? Tipo, ser dono de algo ou respeitar essa jornada, que é começar como estagiário e ir até o mais alto cargo ali dentro de uma empresa. Hoje a gente vê muita gente querendo pular etapas, né? Adiantar processos. Eu acho que é algo que eu já tentei fazer também muito. E não funciona, você bate a cabeça. Então acho que seria legal você passar isso também para a galera que está começando como programador ou querendo empreender. A visão de uma pessoa ali que já foi funcionário também e depois empreendeu, e uma pessoa que começou numa empresa ali do zero e foi até o nível máximo. Sim. Eu não sei se quer que eu falo primeiro, e depois você fala. Pode falar. Eu vejo assim, ó, a minha história ali na Alfa, eu sempre falo para a Maíra, né? Comecei, fui, a primeira visita lá na casa do Aguinaldo, depois eu passei por várias sedes. Eu sempre comentava com a Maíra,
eu tinha um propósito de crescer junto com a empresa. Então, eu via ali, eu falava para a Maíra, eu vou ajudar a Alfa a ficar grande. Eu quero trabalhar numa empresa que tem uma estrutura parecida com o que tem hoje. Então, eu visualizava no futuro a Alfa com prédio, com uma estrutura, com bastante gente. Falei assim, ó, a Alfa está me ajudando, ela passa conhecimento, eu fui sendo valorizado e eu fui me esforçando para ir subindo etapas, né? E eu tinha essa visão, ó, eu acredito que eu consiga ajudar a empresa a evoluir também. E aí fui fazendo. Aí é aquele funcionário que pensa que é o dono, vamos dizer assim, eu trabalhava como se fosse meu ali, entendeu? E aí fui fazendo as coisas, fui trabalhando, fui aceitando um monte de desafios. A galera de hoje, ela acha que primeiro a pessoa tem que chegar lá e falar assim, ó, vou te dar o cargo de gerente, né? E na verdade é o contrário, você tem que ter a mentalidade de um gerente para você se tornar um gerente. Eu faço até uma analogia, só fazendo um parênteses, eu faço uma analogia do jogador de futebol. Porque assim, ó, o jogador de futebol, ele não espera ganhar milhões para ficar bom. Primeiro ele é bom e aí ele é convidado para jogar no time por ele ser bom e por isso ele ganha milhões. Então é esse o caminho que a gente tem que seguir, do meu ponto de vista. E aí agora na parte mais administrativa, né, é um desafio um pouco diferente, porque aí agora a gente tem que lidar mais com pessoas, treinamento de equipe, gerenciar o pessoal, se importar com essa parte financeira, né? Então o conhecimento vai expandindo para outras áreas, né? Então eu vou estudando outras coisas também. Mas, assim, para mim é uma jornada muito boa, né? Assim, uma jornada gratificante, longa, mas que eu vejo que cumpriu o meu propósito, né? Vamos dizer assim. Que hoje eu vejo a Alfa como uma empresa de sucesso. Chegou aonde eu imaginava que ela ia agora, lógico, crescer mais e evoluir mais. E eu vejo uma equipe muito... comprometida com a empresa, então isso é legal também, porque o ambiente, né? Querendo ou não, a gente participa dessa formação dessa equipe, né? Que é nos processos seletivos, tudo. E hoje você também tem essa visão, né? De como que estar desde o estágio até ali, então você consegue ajudar muito bem as pessoas em cada etapa, porque você já passou por aqui. Isso, porque eu sei a dificuldade, né? Inspirar, com certeza. Então eu tento ajudar o pessoal nesses processos. Eu entendo quando ele está começando as dificuldades, porque realmente é mais complicado. Eu brinco que ali no início, o estagiário, o júnior, é o maior esforço. Vamos pensar assim, é o barranco maior ali. Se você vencer ali, porque ali vai estar vindo muita coisa que tudo você não sabe fazer, tudo dá erro. Só que você tiver esforço de passar essa primeira etapa, depois começa a fluir melhor. Porque as suas experiências vão te ajudando a resolver os outros problemas, né? Então, da minha parte, seria isso. Perfeito. O Carlão falou ali, é possível empreender sem ser um empresário. Qualquer colaborador, qualquer funcionário pode empreender dentro da empresa. Basta fazer o que o Carlos fez. Ter interesse e buscar se esforçar. Porque empreender não é fácil mesmo. Você tem uma empresa... Não é algo simples. Você que tem a sua, sabe dos desafios que tem. Com certeza. E leva tempo para você aprender. Quando eu comecei, eu era muito inexperiente. Eu tinha um sonho de ter uma empresa com 1000 funcionários, por exemplo. Eu imaginava que eu queria gerar emprego de qualidade e tal. Mas eu vi que não, impactar isso. Eu vejo que assim não é algo tão simples. Não. Mas até ao longo do tempo fui aprendendo, evoluindo e mudei a minha visão. Eu quero conseguir o máximo de pessoas possível que eu conseguir trazer para a Alfa, mas com qualidade, o máximo de qualidade possível. Hoje a gente está em torno de 40 pessoas ainda, né? 40 e poucos. E entendo que foi um sucesso, independente dessa visão lá atrás, inicial, mas é agregar pessoas boas que queiram seguir esse propósito nosso, de inovar, aprender coisas novas e solucionar problemas dos nossos clientes E é um desafio também essa gestão de pessoas, né? Desafiador. Você tem que formar outras pessoas para ajudar a formar outras pessoas, porque é muito difícil. Essa questão da mentalidade empreendedora, até eu queria fazer um outro parênteses aqui, né? Eu sempre ouvia muito pessoal falar assim, trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, eu ficava pensando, né? Nossa, mas como será isso, né? Porque a nossa carga horária de trabalho, de modo geral, 8 horas por dia, a maioria 44 horas por semana, né?
E aí eu tive a oportunidade de participar da palestra do Rufino. E ele desmistificou isso na minha cabeça, né? Até pegando esse gancho aí, né, da mente empreendedora, eu entendi que é assim. Ele até fala, a gente tem que trabalhar 16 horas por dia. Ele fala que ele trabalha 16 horas por dia, mas ele não fica sentado ali 16 horas por dia fazendo alguma coisa, executando uma ação. É a mente. A mente. Então, assim, a mente empreendedora. Eu saí do meu local de trabalho, Mas eu tô pensando em ideias. Isso. Tal, né? Como eu posso melhorar esse processo? Hoje aconteceu esse erro, o que eu posso fazer para esse erro não voltar a se repetir? Tem algum documento, algum checklist que eu posso criar? Né? Então, assim, cercar de todos os lados para evitar problemas, ter uma visão de alcance, né? Olha, e se eu não fizer isso aqui, mais para frente pode dar um outro problema que vai ser pior. Então, essa questão da mente empreendedora, ela pode fazer parte de uma pessoa que é funcionária, assim como pode ter um empresário que não tem essa mente empreendedora. Né? Ele simplesmente abriu um negócio, colocou Infelizmente alguém no lá. Brasil tem muita gente que fala assim, vamos ver como é que dá. Ele abre o negócio e nem entende. Outra coisa importante, o cara que quer ser dono do próprio negócio, ele tem que gostar muito daquilo e entender muito daquilo. Exato. Não adianta o cara assim, ó, nunca viu falar de sei lá, qualquer ramo, ó, do seu ramo. Sim. Eu não tenho experiência nenhuma. Fala, vou abrir uma produtora. Poxa, não vai dar certo. Sim. Aí você vai contratar pessoas para fazer o trabalho. Você não vai saber avaliar, você não vai saber se está bem feito, questionar. Então, eu acho que um dos pontos principais é esse, é ter muito conhecimento, estudar e é isso que a Maíra falou. Fica ligado. Quem é dono trabalha muito mais. Quem é empreendedor, né? Quem é empreendedor, trabalha isso aí. muito mais. E pegando um gancho também, um livro que a gente leu, A Arte de Fazer Acontecer, né? Sim. Isso para a questão de empreendedorismo, essas coisas, uma coisa Gestão que do tempo. gestão do tempo. Isso é uma coisa que ajudou muito a gente, porque hoje eu faço muito assim, o dia de amanhã, no fim do dia ou à noite, você se planeja ali num Evernote, numa nota, o que vai acontecer amanhã? Então, coloca pontos, tópicos, e aí você já chega no outro dia. Primeiro, você não fica pensando nas coisas que você tem que fazer no outro dia, porque já está tudo anotado. Eu chego na empresa, eu abro a nota, o que é o roteiro de hoje? E aí você executa. Isso tira o teu cérebro de ficar gastando energia com coisas, não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Anote tudo. Falou com você, tipo, você está fazendo uma tarefa, anota e continua focado naquilo. Assumiu um compromisso com alguém, você vê isso para mim. Você anota no teu lugar lá, na tua caixa de entrada, que no momento oportuno você processa. Porque antigamente, quando a gente não fazia isso, parece que você chega no fim do dia e está cansado. Devendo. Porque você está fazendo uma tarefa e aí você fica aquilo no subconsciente ali, eu não posso esquecer isso. Não, o fulano me chamou por aquilo, não posso esquecer. Aí você vai gastando energia. Eu acho que a maioria das coisas é isso. Depois que você entende, você fala assim, nossa, mas é tão básico, senso comum, é uma coisa, por quê? Mas por que eu não vi isso antes? Aí, realmente, às vezes a gente precisa ter um pontapé, alguém indica, mesmo que mais simples, que a gente tem que ter humildade de saber que a gente sempre pode aprender. Exato. Fala assim, vai gestão do tempo, eu sei gerenciar meu tempo. Não, peraí. Estuda, ouve sempre das pessoas, ideias dos outros. Com certeza. Eu tinha muito preconceito com consultoria, no geral, né? Tipo assim, porque eu falava, eu estudei, eu fiz a minha especialização, quem sabe da minha empresa sou eu. É tipo, quem tá no dia a dia, ele sou eu. Mas aí Deus é bom, né, que ajuda a gente nesses detalhes. Então Deus colocou uma pessoa na nossa vida, que é o pessoal da Axis, né, que ajudou a gente muito nesse começo. Então eu aprendi uma vez sem a Axis e depois com a Axis. Então quando você pega pessoas também que têm já essa bagagem, que cuidam de outras empresas e começam a dar assim, nortes para você, que é igual o Agnaldo falou, às vezes são coisas básicas que estão na tua frente, mas você ainda não se despertou, cara, é uma outra forma de empreender, é muito mais fácil. Porque a visão de fora, ela é uma visão neutra, né? Exatamente. Você está inserido ali naquele contexto. Então é mais difícil enxergar algumas coisas. E para encerrar, eu queria que vocês contassem agora, né? O que a Alfa faz, afinal de contas? Quais são os produtos que a Alfa tem para oferecer? Quais são os serviços para cliente, para potencial cliente que estiver assistindo a gente? Queria que vocês contassem um pouquinho aí, como a Alfa pode ajudar esses empresários no dia a dia. Pode falar, Carol. Então, hoje, assim, os produtos, né, eu vou comentar alguns, mas
Um dos produtos mais importantes que a Alfa tem é o nosso ERP, né? Então é o SICOM, então é o nosso controle de gestão aí do financeiro, estoque, vendas. Então a gente tem um ERP bem robusto, com uma bagagem ampla aí no mercado, né? 21 anos, 22. 22, né? Então esse ERP hoje é o carro-chefe. A gente tem outras soluções, então a Alfa não se prende só a isso, né? Então a gente também customiza softwares, então dentro do SICOM ou produtos customizados, por exemplo. Ele é a base, né? O cliente quer uma coisa muito específica ali para o controle dele. A gente consegue construir, a gente tem esse know-how. Questão de e-commerce, a gente consegue construir o e-commerce, nós temos a nossa plataforma, então a gente tem tanto o aplicativo quanto o site ali para fornecer para os clientes. E a vantagem, grande vantagem nossa, é que isso é tudo integrado ao ERP. Então, hoje eu vejo as dores dos clientes assim, tem um software de gestão, ERP, os cadastros estão lá, quero vender na internet, mas aí isso não sincroniza. Aí ele tem que cadastrar no ERP, cadastrar no site. Se ele quer vender no marketplace, ele tem que cadastrar na plataforma de marketplace. Então a Alfa hoje tem tudo integrado isso. Cadastrou no ERP, já sincroniza para o marketplace, para o e-commerce próprio. Então esse eu vejo um diferencial bacana da Alfa, né? E aí dentro do nosso ERP a gente atende várias áreas, né? Então atacado, varejo, indústria, serviço, supermercado. Então tudo isso nosso ERP tem. Distribuidor logístico, WMS, transportadora. Então a gente engloba várias tecnologias ali. E aí tem os projetos específicos, né? Hoje a gente vem trabalhando recentemente com a usina Ipiranga, então tem vários projetos sendo construídos lá com eles, específicos. Tem o Portal do RH, que começou com eles, né? O Portal do RH virou um produto agora, né? Exato. Muito legal, tive o prazer de conhecer de perto. Então, hoje o Portal do RH é um dos focos da Alfa de produtos novos, né? Então a gente vem investindo bastante nele, que é essa comunicação, esse facilitador ali do RH. Colaborador com a empresa, o RH ali, né? Então... Mas ele engloba bastante coisa, né? A Maíra foi me explicando avisos, comunicados. Férias. Nossa, muito legal, assim. Pra uma empresa que tem muitos colaboradores, agiliza demais o processo. Vamos explicar mais a fundo como que funciona o Portal RH, então, aproveitando aí. Vamos lá, poxa, muito legal. Eu vejo que o Portal RH, como hoje ele surgiu para a usina, né, Ipiranga, né? Foi um projeto, se o Aguinaldo quiser comentar, que ele que participou mais de perto aí, ele vai saber os detalhes. Sim, sim. Ele começou na Ipiranga para atender uma dor inicialmente do mural de avisos. Foi a gerente de RH lá que procurou a gente, que ela queria um jeito de poder fazer aqueles avisos de uma forma que chegassem em todas as pessoas, inclusive quem estava no campo, né? E aí o Guilherme, que é o filho do presidente lá, olhou e falou assim, não, peraí, dá pra gente fazer mais. Ficou interessado no projeto. Graças a ele começou esse Portal RH. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um portal realmente para o colaborador ver olerite, ver aviso de férias, ver cartão de folha de ponto, enfim, documentos diversos dele e comunicados, que era esse mural de aviso, e notificações. Então, aí na notificação avisa se tem EPI para vencer. Então, ele integra com o banco de dados, tudo via SQL configurável, que ele busca desses outros sistemas essa informação. Atestado também, a pessoa consegue mandar envio atestado de pelo documento. aplicativo. Um dos pontos que até a gerente de RH destacou lá no dia, né, que ela foi falar pra gente sobre o Portal RH, é que eles praticamente eliminaram o uso de papel, né? Isso. Totalmente digital, desde é isso aí. atestado, o cara tira uma foto, sobe na nuvem. É isso aí. E até aproveitando aí, né, vamos deixar o card do vídeo, Claro. do depoimento que a Ipiranga gravou, que a gente gravou, foi o primeiro trabalho que a gente fez, né, em parceria. A Ipiranga gravou o depoimento pra gente, então nós vamos deixar o card no vídeo e o link na descrição também para vocês acompanharem aí. Muito legal. Legal. Top. E realmente o pessoal gostou bastante lá, né? Eu acho E a abertura que tem. A abertura que tem para criar em cima dele. Entendeu? Ele que é uma plataforma básica de comunicação entre a empresa e o colaborador. Então, o alcance, ele alcança todos os colaboradores. Então, tudo aquilo que você precisar de fazer, última funcionalidade que eu fiz para atender um cliente nosso, a criação automática de um crachá específico. O colaborador tira uma selfie,
e tem, pode colocar um fundo personalizado e o logo na frente da empresa. A pessoa mesmo enquadra ela ali e tal, tira a Que foto, legal. Olha só. gera essa foto e manda para a empresa. Então ele continua sendo um produto personalizado. Então, você vê, ó, foi criado recentemente isso Olha só que agora. da hora. Então, Você assim, ainda pode imagina bem, o modificar. tanto de coisa que é possível criar, que você precise, qualquer processo que você precise alcançar o colaborador, você consegue criar. Criar esse canal de comunicação, ida e volta, né? Eu vejo que o grande diferencial da Alfa é essa questão que o Agnaldo comentou. O Desenvolvimento. nosso produto não é engessado, né? Sempre o cliente entra em contato, olha, eu queria construir isso, é possível? Sim. A gente constrói. Então, uma das outras coisas bacanas também, a enquete que eles colocaram. Enquete. Então, eles usaram a enquete, precisa saber alguma coisa, coloca lá os próprios colaboradores respondem. E aí, eleição da CIPA. Coloca os nomes lá, faz a eleição por ali, entendeu? A Gil usou muito. Assinatura de documentos. Então, a gente vai lembrando, né? Documento digital, Por assina exemplo, ali mesmo. O cara assina no aplicativo o documento. Documentos Então, tanto para o internos da funcionário empresa. quanto para a empresa ali, o processo é agilizado em muitas... Muito. Sim, muito. Porque nesse caso desses clientes que a gente vem atendendo, né, são usinas com 4.000 colaboradores. 4.000, 5.000 funcionários. E aí como que você faz para uma comunicação, né, ou uma diretriz da empresa, né, um comunicado, como é que vai chegar em 4.000 pessoas? A parte de né? comunicação tem todo um dashboard para avaliar o alcance das notificações, quem lê, dos comunicados, né? Quem leu, quem não leu, que categoria que é, então é bem bacana. E o layout mesmo que vocês fizeram também, ele é muito intuitivo. Sim, Então, desde para aquele colaborador, igual vocês falaram, que trabalha na linha de frente, até para o que trabalha dentro da sala, ele vai saber entender ali o formato, como que vai, quais os campos que eles entram. Então, ficou muito legal mesmo. Sim, Assim. bem simples. Até eu que sou leigo, consegui ir bem, né? E nessa mesma linha, né, de desenvolvimento aí de projeto, teve um outro caso que eu acho que vale a pena a gente comentar, que inclusive vai ter vídeo aqui também no canal, sobre o desenvolvimento do software para supermercado. Exato. Sim. Hoje o nosso maior cliente ali que a gente atende na questão do supermercado que começou, né, que ajudou a gente com o know-how aí de construir, foi o supermercado Perim, né? Então, 2014, 2015. Fechou por aí, 2014, né? Então, implantou em 2015. Então a gente começou, ele nos procurou e a gente entendeu o problema que ele gostaria e aí praticamente a gente começou a construir do zero ali. Então, nós tivemos que construir o PDV todo, a frente de caixa, retaguarda, vários processos que é específico para supermercado que nós não tínhamos. Então a gente aceitou esse desafio, entra naquela questão que a gente, assim, não tem, mas a gente constrói. Então a gente aceitou o desafio e começou a trabalhar em cima. E aí foi construindo. Em um ano a gente fez tudo, PDV, montou tudo e implantou. E aí hoje continua a evolução. Então essa área nossa do supermercado, a gente abrange todo o processo mesmo do supermercado. Uma área que a gente está tacando muito lá no Perim é o WMS. Então hoje todo o controle dele de movimentação de mercadoria, do armazém, tudo é coletor, tudo a pessoa bipa, aonde está o produto tem endereçamento, os locais. Então isso facilita demais o processo dele ali de saber onde está a mercadoria, controle de estoque, produção de padaria. Então tem muitos recursos ali que a gente vem construindo, que já está no ar, já está pronto e ajuda muito, né, no dia a dia ali desse ramo de supermercado. Muito legal. E a gente vê na Alfa, assim, né, que além da bagagem, do tempo que vocês têm de programação, do estudo que vocês têm também, né, vocês têm cases de sucesso, né? Clientes ali que... E a gente vê muito nos clientes de vocês, a gente acompanha alguns também são clientes nossos, que essa paixão por aquilo que vocês fazem, né? A gente acompanhou o Juninho do Perim falando sobre o programa, então ele sabe cada ponto do programa, ele foi com a gente ponto a ponto, ele foi 2 vezes com a gente mostrando todo o processo, o que vocês fizeram para aliviar para aquela dor. A gente vai na Galvani também ali, o Rubens é um cara que ele fala com muito carinho de vocês, tipo, ele deu um depoimento também, né? Tem o vídeo deles falando que vocês começaram
né, cada processo com ele, né, foi solucionando aquela dor. Então, assim, o próprio usina também falam com muito carinho e tem essa paixão por aquilo que vocês produziram para eles, né, que isso é muito importante também para uma empresa. O Rubinho, ele é um grande parceiro nosso Sim, nessa com questão certeza. ele ajuda bastante a gente nessa construção mesmo. Ele é programador, né? Ele é um cara que pede o negócio pronto. Ele é o cliente avançado ali. Sim. Se deixar, ele pega e ele mesmo. Então, ele ajuda bastante a gente aí nessa área. O Rubinho é nosso cliente também, a gente entende. Ele vai dando direcionamento. O caso dele também foi mais ou menos esse, né? O software para transportadora que Na foi época foi construído, construído. né? Ele- Está sendo até construído hoje. ainda, né? Sim. Muito bom. Legal. E acho que você falou um pouquinho, mas acho que não aprofundou muito, linkando aí com essa questão do supermercado, porque foi o primeiro projeto de e-commerce, né? Sim. Que foi entregue. Sim. Hoje na época, a gente integrou, né, o e-commerce com o RP para supermercado, né, foi uma novidade. Na cidade ninguém tinha e-commerce, nada. E eu lembro que na época da pandemia, Foi um um diferencial. período complicado, né? E o único supermercado da cidade que tinha o e-commerce pronto, já estruturado, era o Pierin. Então, isso ajudou a população e também ele ali, né? E ele até destacou isso que vocês já tinham implementado antes da pandemia. Isso, exato. Então, o Juninho veio com o projeto e eu achei bem bacana na época, porque supermercado, o pessoal tem costume de ir, né? Ninguém compra online. E quando ele chegou com a Tem seu ideia, a público, gente né? começou a construir e deu super certo. Hoje ele está no ar, o supermercado. Nós já estamos construindo a segunda plataforma para ele, então um spoiler aí. Logo, logo nós vamos atualizar também. Pra nova Além plataforma. do aplicativo, né? Aplicativo de sorteio, né? Outras E funcionalidades. aí ele foi pedindo cada vez Criando. mais coisas, né? Mesma coisa, essa questão da gente poder construir. Hoje, assim, o Júnior, a gente tem uma proximidade muito grande na questão assim, ele tem uma ideia, ele passa pra gente, a gente constrói para ele. Então, ele vai evoluindo ali o software e vai tendo todas as ideias, funcionalidades que ele... Vocês fazem valer muito o slogan de vocês, né? O braço direito de gestor. É isso aí. Exato. Então é isso, pessoal. Quero agradecer por você ter ficado até aqui com a gente no fim desse primeiro podcast aqui com a Alfa. Com certeza a gente vai ter vários outros aqui para vocês. E é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Até a próxima!